Irmãos, nós estamos meditando nas cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, o qual nós estamos na quarta, hoje vamos para a quinta igreja que nós iremos meditar. Nós já meditamos na igreja em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira. Hoje nós vamos para Sardes e depois Filadélfia e Laodiceia, ok? As igrejas que nós estamos meditando. Hoje chegou o dia da igreja em Sardes, por isso convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 3, versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Nos diz assim Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a nossa leitura. Nós iremos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus para que compreendamos e aplicamos a santa palavra de Deus aos nossos corações. Senhor Jesus e eterno Pai, aqui nós estamos mais uma vez na Tua casa, onde nós viemos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, viemos louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos. Viemos também ter comunhão uns com os outros, o qual nós estamos tendo, mas também viemos para receber a Tua palavra, Senhor, a fim de sermos edificados, a fim de sermos transformados e a fim, Senhor, de praticar a Tua palavra, Senhor. Então, concede a nós a iluminação do Teu Santo Espírito, para que fale conosco de tal maneira, para que haja mudança nas nossas vidas e glorifique o Teu nome. Senhor, se há entre nós uma pessoa que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, usa, Senhor, a Tua palavra, que tem poder para transformar as vidas. Se há entre nós uma pessoa que disse sim para o Senhor, mas hoje não vive mais no Teu caminho, que o Senhor também, Senhor, pelo poder dessa palavra, possa penetrar os seus corações,
para entenderem que preciso voltar ao primeiro amor, Senhor, e assim também glorifique o Teu nome. Muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado pelos meus irmãos. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós, onde o Senhor conhece as suas necessidades. E se porventura alguém decidiu não vir à Tua casa essa noite, buscando outras coisas, nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, porque só Ele tem poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois esta é a nossa oração, que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos como tema para essa igreja em Sardes, uma igreja com fama de viva, mas essa igreja estava morta. Uma igreja que evidenciava que estava vivendo a Cristo, mas, na verdade, essa igreja estava morta espiritualmente. No tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, é um tempo de aparência, onde vale mais a essências, onde muitos valorizam mais títulos, prédios, números, programações, mas Jesus, ele vai além de uma fachada de uma igreja, ou seja, ele conhece a igreja. A igreja ela pode estar bonita na sua fachada, a igreja ela pode ter ar-condicionado, como nós temos aqui, pessoas, mas Jesus, ele vê o íntimo do coração do crente ou da pessoa. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso pode acontecer com qualquer família, com qualquer igreja, mas o objetivo dessa mensagem essa noite, o Senhor, ele nos chama a nós acordarmos. O Senhor, ele nos convida a nós não somente evidenciar uma igreja bonita, mas como também evidenciar uma igreja viva, uma igreja nítida e uma igreja que glorifique o nome do nosso Deus. Então, quando Jesus ele escreve a essa igreja em Sardes, porque o que estava acontecendo aqui, irmãos? Essa igreja, ela confiava na sua própria reputação. Era aquela igreja bonita, onde todos tinham uma boa reputação, mas esses irmãos eles não vigiaram. E essa igreja também, ela tinha uma vigilância espiritual negligenciada. Esses irmãos aqui de Sardes, eles não davam importância para uma vida espiritual da forma como deveriam viver. Por quê? Porque essa igreja aqui, ela tinha somente nome. Essa igreja, ela tinha nome, que estava viva, mas Jesus disse para essa igreja que essa igreja ela está morta. E no momentos que nós estamos vivendo, é isso que tem acontecido com muitas igrejas. Nós vimos igrejas grandes, bonitas, onde a aparência parece estar tudo legal, mas Jesus identifica aqui nessa igreja de Sardes, como também tem em algumas igrejas, algo interior que não glorifica e que precisa ser melhorado. Então, essa noite eu gostaria de trazer alguns ensinamentos para nós detectarmos se há brilho celeste. Nós precisamos aplicar primeiro a nós, se ela é uma igreja que tem título
que está viva, ou se a brilho celeste ela está morta. Nós vamos identificar isso por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que você olhasse para o versículo de número 1, onde Jesus aqui ele traz a revelação para essa igreja quando ele diz assim: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus aqui se coloca como conhecedor da igreja, qual ele conhece, ele é o dono da igreja, mas ele escreve para essa igreja e ele se coloca na posição que, quando ele fala assim, aquele que tem os 7 Espíritos. 7 Espíritos significa aqui a plenitude do Espírito Santo. Não quer dizer que Jesus ele tem 7 Espíritos, não. Mas a ideia aqui é que Jesus ele tem a plenitude do Espírito Santo. Ele é completo. Lembra da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus aqui ele tem a plenitude do Espírito Santo por revelar esse número 7. Ou seja, a ideia que Jesus está dizendo é que ele conhece a igreja de Sardes. E ele escreve aos líderes dessa igreja, quando ele vai dizer assim: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Estrelas aqui correspondem à liderança dessa igreja. Corresponde àqueles que estavam liderando a igreja. O que Jesus quer dizer? Jesus está dizendo que ele conhece, porque ele tem a plenitude do Espírito Santo. Então ele conhece a verdadeira espiritualidade que essa igreja estava vivendo. Ou seja, sem o Espírito Santo, a obra de Deus ela não passa de aparência. Por isso que Jesus ele está dizendo aqui que ele é a plenitude do Espírito Santo. Porque para se ter uma igreja viva, precisa ter essa plenitude do Espírito Santo, que para nós está em cada um de nós. Nós somos uma igreja, nós somos o corpo do Senhor. Então Jesus aqui, ele traz para nós essa revelação. Mas Jesus, ainda no versículo de número 1, parte B, Jesus ele faz o diagnóstico dessa igreja. Quando ele vai dizer assim, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, Jesus ele observa essa igreja, Jesus ele faz esse diagnóstico dessa igreja, e ele diz para essa igreja: olha, vocês só têm um nome, que estão vivendo, mas eu quero dizer para vocês que vocês estão mortos, espiritualmente. Porque essa igreja aqui, ela tinha uma fama pública, né? Como nós vemos, as igrejas de hoje, ela tem uma fama pública, onde as pessoas elas querem ir para essas igrejas que parecem estar vivas. Essa igreja aqui, ela tinha uma tradição, tinha um tradicionalismo. Essa igreja, ela tinha história, como também essa igreja, ela tinha movimento. Ou seja, aos olhos do homem, essa igreja aqui era uma igreja, no nosso linguajar de hoje, estava bombando. Onde todos os membros, todos os congregados estavam lá. Mas Jesus disse para ela: não. Vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Por que Jesus disse para essa igreja que eles estavam mortos? Porque nessa igreja, apesar que a aparência mostrava que eles estavam vivos, mas na realidade eles estavam mortos, essa igreja não tinha uma vida espiritual que era coerente com a vida cristã. Essa igreja ela não tinha essa vida espiritual. Só era aquela questão de ajuntamento,
Mas quando se passava para a área espiritual, que nós vamos ver, essa igreja estava morta. Essa igreja faltava também poder. Essa igreja, ela não tinha poder. Por estar uma vida espiritual decadente, faltava-se poder para essa igreja. Por isso que muitas das vezes as pessoas não se convertem por falta de poder. E essa igreja também, ela não tinha a presença do Espírito Santo de Deus, no sentido que corresponde à obediência. Porque, irmãos, sempre é possível estar ativo, mas ao mesmo tempo não ter vida. Então, Jesus aqui, ele faz esse diagnóstico. E no versículo de número 2, Jesus, ele pede para que essa igreja acorde. Olha o versículo de número 2. Então, primeiro aqui nós vimos que Jesus traz essa revelação para essa igreja. Depois, Jesus, ele faz esse diagnóstico. Mas Jesus, ele pede para que essa igreja acorde. Quando ele vai dizer no versículo de número 2, ele vai dizer assim: ser vigilante. Ou seja, a ordem aqui que Jesus usa é uma ordem militar. É uma ordem que Jesus está dizendo: vocês precisam despertar imediatamente. Porque Sardes era uma igreja que estava dormindo espiritualmente. Irmãos, fazendo uma aplicação daquilo que Jesus nos falou, nós precisamos observar que Jesus, ele tem feito a revelação da igreja. Ou seja, Jesus, ele sabe como é que está a nossa igreja. Igreja Batista da Fé, Brilhos Celestes. Jesus, ele tem esse diagnóstico, porque ele tem os 7 Espíritos de Deus, ele é a plenitude do Espírito Santo. Então, ele sabe da forma como nós estamos vivendo, né? Como eu também sei, né? Sou pastor dessa igreja, e eu sei como cada um dos congregados, cada um dos membros estão vivendo, porque eu procuro saber o estado das minhas ovelhas e dos congregados. Mas Jesus, ele nos convida, como convidou aquela igreja para que ela pudesse se acordar, porque aquela igreja estava morta espiritualmente, aquela igreja não estava vivendo segundo a vontade de Deus. Então, quando a igreja está morta, surge uma pergunta: por que a igreja ela está morta como estava morta essa igreja de Sardes? E a resposta que nós podemos dizer mediante a palavra de Deus é quando a igreja ela negligencia a oração. Quando a igreja não tem a primícia da oração, essa igreja ela está morta espiritualmente. Jesus, no versículo de número 2, ele diz: ser vigilante. Jesus pediu para que essa igreja acordasse da dormência espiritual que estavam vivendo. E nos dias de hoje também não é muito diferente. Nós temos igrejas que estão dormindo espiritualmente. E a causa disso é a negligência da oração. Irmãos, aqui na igreja, nós temos todos os domingos momento de oração. Das 7h20 às 7h20 às 7:50. É o momento que nós tiramos para buscar a Deus em oração. E eu tenho observado que os irmãos não estão interessados na oração. Se eu falasse assim: irmãos, domingo que vem
A gente vai ter um café da manhã abençoado. Eu acredito que os irmãos viriam mais cedo. Mas quando é para oração, nós não estamos interessados. Isso causa para nós esfriamento espiritual. Isso causa para nós morte espiritual. Então essa igreja ela estava morta. E muitas das vezes nós podemos nos encontrar também morto por negligenciarmos a oração. Em segundo lugar, porque uma igreja ela vive espiritualmente morta? Porque ela não vigia o seu coração. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical eu disse que o nosso coração ele é corrupto, nosso coração ele é enganoso, né? E isso me faz lembrar mais uma vez da palavra do pastor Kennedy. Cuidado quando a pessoa disser para você, eu te amo de todo o coração. Nosso coração ele não é assim. Nosso coração ele é enganoso, nosso coração ele é corrupto. É do nosso coração que vem todos os ídolos, ele sai dentro do nosso coração. E quando nós não vigiarmos o nosso coração, os nossos corações, nós vamos ser uma igreja fria, uma igreja morta, porque não vigia-se o coração. A palavra do Senhor nos diz o quê? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus. E hoje nós estamos vivenciando que muitos precisam guardar o seu coração. Guarde o seu coração. Será que não é por isso que nós estamos passando por esse momento espiritual de esfriamento? Negligenciando a oração, não vigiando o coração, como também aceitando o pecado como coisa normal. Aquela ideia ou frase que nós falamos não tem nada a ver, ou isso não é pecado. Nós precisamos entender e saber o que é pecado. A nossa dificuldade é que nós não sabemos o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Deus, ele tem mandamentos para a sua igreja, para o seu povo, e quando nós transgredimos, a ideia aqui, que a pessoa está dirigindo um veículo, e se encontra um sinal vermelho, e ela transgride, ela pecou, ou transgrediu a lei de trânsito. Então, o que é pecado? É transgredir a lei de Deus. Não orar é pecado. Não ler a Bíblia é pecado. Não vir para o culto é pecado. Não devolver o dízimo do Senhor, isso também é pecado. Então, a igreja ela vai se tornando morta porque ela vai aceitando o pecado. Lembra lá de Jezabel, aquela igreja que estava tolerando a Jezabel dentro da igreja? Então tudo isso é pecado, como também ter culto e não ter devoção, não ter reverência, não ter consagração diante de Deus. Então o que Jesus disse para essa igreja, quando ele vai dizer no versículo número 2, ele diz, igreja, acorde. Quando ele diz ser vigilante, nós precisamos voltar à vigilância do Espírito Santo. Nós precisamos voltar à vigilância do Espírito Santo. Será que se Jesus entrasse no sentido físico e fizesse um diagnóstico da nossa igreja, o que ele ia dizer de nós? O que ele ia falar de nós? Será que ele iria nos elogiar? Como eu disse para os irmãos, só teve 2 igrejas que Jesus só elogiou, que foi a igreja em Esmina, como também a igreja de Filadélfia, que vai ser a próxima igreja. Somente elogios para essa igreja. Será que Jesus iria nos elogiar? Será que Jesus ia dizer assim, parabéns, meus servos, vocês são uma igreja viva,
Vocês leem a Bíblia, vocês oram, vocês obedecem, vocês evangelizam, vocês estão vivos em todos os aspectos. Será que Jesus ia falar isso para nós? Irmãos, o versículo de número 2, ainda depois que Jesus pede para nós acordarmos, Jesus, no versículo de número 2, ele diz assim: consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, Jesus, apesar de tudo, ele identificou alguns remanescentes que estavam na presença de Deus e vivendo uma vida que estava glorificando a Deus. Ou seja, a igreja não tinha ainda acabado, a igreja estava no limite. Então, quando Jesus está dizendo assim, considera o resto que está para morrer, ou seja, restaura aqueles que ainda estão vivendo a palavra de Deus, ainda aqueles que estão vivendo para a glória de Deus, ainda aqueles que estão obedecendo a palavra do Senhor. Jesus está nos dizendo que nós precisamos nos reanimar, porque apesar de tudo, nessa igreja ainda existia pessoas que estavam vivas. Quando ele vai dizer consolida o resto que estava para morrer. Irmãos, a ideia aqui que Jesus traz e serve para aplicação é que nós precisamos voltar urgentemente à palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente voltar a obedecer a Deus. Ele está dizendo assim: e consolida, restaura o resto que estava para morrer. A ideia, se nós continuarmos do jeito que nós estamos vivendo, nesse esfriamento espiritual, a igreja não vai mais existir espiritualmente. A igreja não vai mais existir espiritualmente. Ela pode até existir templo, placas, pode até existir algo belíssimo, mas espiritualmente a igreja não vai mais resistir. E é isso que nós estamos vivenciando em muitas igrejas. Igrejas lotadas de pessoas. Igreja que a aparente do homem é uma igreja abençoada, mas no interior, quando voltam para casa, parece que não são mais crentes. Então Jesus está dizendo: vocês precisam reanimar aqueles que estão. Vocês precisam reanimar aqueles que ainda são remanescentes. Vocês precisam reanimar os ministérios da igreja aplicando para nós. Isso nós temos sentido essa dificuldade. Nos nossos ministérios, poucas pessoas. Então nós precisamos reanimar por meio da santidade, por meio de acender esse avivamento espiritual entre as famílias, porque quando a família ela não é forte dentro do seu lar, ela não vai ser forte na igreja. É aquele tema, né, que nós sempre temos. Famílias fortes, igreja também o quê? Fortes, né? Quando a família ela é forte dentro do lar, a igreja vai se tornar forte também. Então nós precisamos voltar novamente à palavra de Deus. Nós precisamos restaurar aquilo que está se perdendo, e caso ao contrário, se nós não fizermos, nós vamos continuar a ser uma igreja morta, que apesar que tem uma aparência de viva, mas ela está morta. Então, Jesus ele pede que nós venhamos fortalecer aqueles que
ainda permanecem fiel. Aplicação para nossas vidas: como nós vamos fortalecer aqueles que permanecem fiel? Então nós temos aqui alguns aspectos práticos para fortalecer aqueles que ainda se encontram fiéis. É por meio da oração. Mais uma vez, irmão, presta atenção que eu vou falar, tudo começa com a oração. Nós não temos como progredirmos em todas as áreas espirituais, como também particulares, se não for por meio da oração. A ideia aqui, para essa aplicação, é que nós precisamos continuar ou até mesmo voltar à prática da oração, porque tudo começa pela oração. Então isso é um aspecto para me fortalecer aqueles que ainda estão sendo fiéis, aqueles que ainda são remanescentes, para que assim venham ser fortalecidos. Segundo aspecto que nós devemos ter para fortalecer ainda o que resta, porque apesar de tudo, tem aqueles que ainda são fiéis, é que nós precisamos incentivar uns aos outros a prática da oração, a prática da palavra de Deus. Então, primeiro oração, agora a prática da palavra de Deus. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, a nossa revista, e nós estamos num tema que nos diz que a meditação da palavra de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas, quando nós aplicamos ela nas nossas vidas. E quando nós o fizermos, nós vamos estar fortalecendo aqueles que precisam de fortalecimento espiritual. Então Jesus está dizendo: consolida o resto que estava para morrer. Então nós precisamos voltar urgentemente à leitura da Bíblia, à oração, à comunhão e à santidade, porque assim, se o fizermos, nós vamos estar fortalecendo esses irmãos. Mas o versículo de número 3, olha o que Jesus ele vai nos dizer no versículo de número 3. Ele vai dizer assim, versículo de número 3, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Jesus disse para a igreja de Sardes que ainda teria alguns remanescentes fiéis, mas Jesus também pediu para essa igreja que estava morta se lembrar daquilo que ela recebeu do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o texto aqui ele não traz explícito aquilo que Jesus deu para aquela igreja. Mas para nós, irmãos, trazendo para o nosso contexto de Igreja Batista Brilho Celeste, se eu não sei se está viva ou se está morta, mas se estiver morta, nós precisamos lembrar, quando ele diz: lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido. O que nós recebemos e o que nós ouvimos? Primeiro, nós recebemos a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo para nós: vocês precisam lembrar que vocês receberam a palavra de Deus. Vocês precisam lembrar que vocês precisam praticar a palavra de Deus. Porque assim como ele disse para aquela igreja que estava morta, o qual ela pensava que estava viva, mas ela estava morta, Jesus também ele disse para nós que nós precisamos lembrar da palavra de Deus. E lembrar da palavra de Deus aqui, a ideia é de praticar a palavra de Deus.
praticar a palavra de Deus. Irmãos, sabe por que muitas igrejas estão mortas espiritualmente? Porque elas não estão praticando a palavra de Deus. Já pensou, vamos pensar, se todos nós praticarmos a palavra de Deus, será que essas cadeiras branquinhas tão bonitinhas, elas estavam vazias? O que os irmãos acham? Você sabia que tem pessoas que preferiram ir para outro lugar e não vir para a igreja? Isso é pecado, irmãos. Porque hoje é o dia do Senhor. O Senhor morreu no terceiro dia, tirou esse domingo para que a igreja pudesse adorar no dia do domingo. E tem abençoado que tira o dia de domingo para fazer coisas que não glorificam a Deus, a não ser estar na casa do Senhor. Então isso não é prática da palavra de Deus. Essa pessoa, Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, está se enganando. Então o que Jesus está dizendo? Lembra da palavra de Deus. O que a palavra do Senhor diz para nós, que a gente não tem que congregar? A palavra de Deus nos diz, sim ou não? Então nós devemos congregar. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar, sim ou não? Então nós devemos orar. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, sim ou não? Sim. A palavra do Senhor também diz que está sendo uma dificuldade para nós, igreja, devolver o dízimo do Senhor. Então Jesus está dizendo, lembra da palavra de Deus. Ele vai dizer no versículo de número: lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido. Tem recebido e ouvido. Irmãos, será que eu vou ter que ser aquele pastor que repete sermão todo domingo, como eu ilustrei para os irmãos uma vez? De um pastor que pregou 4 domingos, mesmo sermão. E a irmã disse, pastor, o senhor já está com 4 domingos pregando o mesmo sermão? Porque o senhor não muda? O pastor disse, irmã, só vou mudar quando vocês mudarem também. Quando vocês mudarem, eu mudo a mensagem. Então será que eu vou ter que ser aquele pastor? Irmãos, venham orar no culto de doutrina e oração. Irmãos, obedeçam. Será que eu vou ter que ser esse? Jesus está dizendo, lembra da palavra. Em segundo lugar, Jesus está dizendo também para nós lembrarmos da doutrina. Nós precisamos lembrar da palavra, mas no sentido de prática, mas também precisamos lembrar da doutrina. O que é doutrina? Doutrina é os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus nos ensinou, nós precisamos lembrar. Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. Isso é doutrina, é ensinamento da palavra do Senhor. Jesus nos ensinou que nós devemos pagar o bem àquele que nos faz o mal. Isso é doutrina. Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Isso é doutrina. Só que os crentes não vêm para o culto de doutrina, como é que vai aprender isso? Aí vai se tornando uma igreja fria cada dia que passa. Mas também Jesus, Ele pediu para nos lembrar das promessas. Nós precisamos lembrar das promessas. E mais uma vez eu vou ser redundante nisso que eu vou falar, porque eu quero que fique gravado no teu coração, para que quando você for orar a Deus, você possa orar de forma que corresponda com a vontade de Deus. Irmãos, tem promessas que é só para os filhos de Deus. Quando Jesus está pedindo aqui, para nós lembrarmos daquilo que temos recebido e ouvimos nessa frase, nesse princípio, nós precisamos lembrar das promessas de Deus. E uma das promessas de Deus que sobrepõe
todas as promessas de Deus é que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Foi isso que Ele disse para os seus discípulos. Jesus, Ele está conosco todos os dias. Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos lembrar dessa promessa. Se falando, que é o contexto que eu quero mais enfatizar, agora eu quero ler esse texto de Mateus e eu quero arremeter novamente a oração, outra promessa de Jesus para as nossas vidas. Mateus capítulo número 7, versículo 7, é promessa. Eu estou enfatizando mais as nossas dificuldades, que é oração, leitura da palavra de Deus, congregar, obedecer os mandamentos do Senhor. Em Mateus nós temos uma promessa para aqueles que oram e para aqueles que pedem. Quando ele vai dizer, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, o que acontece? Recebe. E o que busca, o que acontece? E a quem bate, o que acontece? Então isso é promessa de Deus quando nós buscamos Ele pelas orações. Então nós precisamos lembrar da palavra, precisamos lembrar da doutrina, precisamos lembrar das promessas de Jesus, mas precisamos lembrar também do Evangelho de Jesus Cristo. O que Ele está nos dizendo? Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Nós precisamos lembrar do Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que nos salvou. Nós precisamos lembrar que nós fomos salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós ouvimos esse Evangelho de Jesus Cristo. E por nós recebermos esse Evangelho, ouvirmos esse Evangelho, nós precisamos pregar esse Evangelho. No último sábado, que foi ontem, nós estávamos no seminário A Colheita, com alguns dos irmãos aqui, e o seminário foi basicamente falando de evangelismo. Quando Jesus Cristo diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, uma igreja ela está morta quando ela não evangeliza. E aqui eu posso dizer com toda a convicção, nós já estamos mortos, podre, porque nós não evangelizamos. Então nós precisamos lembrar desse Evangelho Santo que nós recebemos ele e também ouvimos ele e pregar esse Evangelho. Jesus está dizendo, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. A aplicação é, irmãos, será que nós temos ouvido ou recebido esse Evangelho, ou esse princípio aqui de tudo aquilo que eu já falei, a palavra, a doutrina, as promessas e o Evangelho? Será que a gente já consegue se identificar se nós estamos numa igreja viva, bonitinho, ar-condicionado, a placa não posso nem falar da placa que está escura, está toda suja, templo bonito, porta de vidro, maravilhoso, mas e dentro da igreja, será que nós podemos nos identificar que nós já recebemos e ouvimos aquilo que Jesus pede para nós? Irmãos, o versículo de número 3, Jesus Cristo, ele continua dizendo para essa igreja e para nós, quando ele diz assim, versículo de número 3, parte B, ele vai dizer, guarda e arrependa-se, guarda e arrependa-se, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Agora aqui Jesus, ele pede para essa igreja guardar e também pede para essa igreja se lembrar.
Mas só não basta guardar, é preciso também obedecer, é preciso também se arrepender. Que Jesus está dizendo: guarda-o e arrependa-se. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é somente conforto ou consolo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é confronto, onde nós recebemos por meio da palavra do Senhor, vou mudar. Nós vamos ser confrontados por esse Evangelho e por essa palavra. O que Jesus disse para essa igreja? E o que Jesus está dizendo para nós? Nós guardamos, a palavra de Deus, mas também nós precisamos nos arrepender. Aí aqui também está a dificuldade, porque muitas das vezes nós não queremos nos arrepender. O que é arrependimento no sentido bem básico e no sentido bem formal? Arrependimento quer dizer que nós estamos indo para um lugar errado, mas nós retornamos e voltamos para o lugar certo, no sentido bem básico. Ou seja, em outras palavras, é deixar aquilo que estamos fazendo, que não está glorificando nem exaltando o nome de Deus, e voltemos para aquilo que é a vontade de Deus. Isso é se arrepender. Então Jesus disse para essa igreja: vocês precisam guardar a palavra, a promessa, a doutrina, mas vocês precisam também se arrepender. Vocês precisam também se arrepender, porque não adianta, irmãos, guardo a palavra no coração para pecar contra ti, mas se a gente não se arrepende. Jesus está dizendo para essa igreja, diz para nós que nós precisamos de arrependimento. Se cada um de nós nos arrependermos dos pecados que estamos vivendo, e nós aprendemos na carta de Pérgamo, nós aprendemos que nós não devemos tolerar o pecado. O pecado ele tem que ser Pérgamo não, irmão, Tiatira. O pecado ele tem que ser confrontado. O pecado ele tem que ser confrontado para que haja arrependimento, porque o evangelho ele não é somente de consolação. O evangelho ele é de confrontação. Ele nos confronta por meio da santa palavra de Deus. Irmãos, já pensou se nós obedecermos esse princípio de arrependimento? Essa igreja não teria mais pessoas? Será se nós fôssemos para as ruas pregar a palavra de Deus? Essa igreja não estava cheia de visitantes para ouvir a palavra de Deus? Eu achei muito interessante que o pastor Zé Bernardo falou. Ele disse que todas as ações da igreja têm que ser evangelísticas. E ele disse algo interessante: se no culto não tiver pelo menos um visitante, nós perdemos o nosso tempo. Nós perdemos o nosso tempo. Se não tiver pelo menos um visitante para escutar a palavra de Deus, nós perdemos o nosso tempo. O que ele quis falar com isso, irmão? Que nós precisamos ser uma igreja que se arrependa e vá pregar a palavra de Deus e traga visitantes para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para nós podermos anunciar o Evangelho Santo de Jesus. Então Jesus aqui ele disse para essa igreja: vocês guardem, mas também se arrependa dos pecados de vocês. Se não, o que Jesus vai fazer com essa igreja aqui? Versículo de número 3. Ele vai dizer: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Então, o que Jesus está dizendo? Ele não está falando de arrebatamento aqui, tá bom, irmãos?
Ele não está falando de arrependimento quando ele vai dizer: se não vigiares, virei como ladrão. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, não vigiarem, não acordarem, Jesus está dizendo: se não vireis, se não vigiares, virei como ladrão. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que Ele pode vir com juízo inesperadamente sobre uma igreja que está dormindo. Em outras palavras, se não se arrependerem, Jesus virá como ladrão. Como é que o ladrão vem? Ele vem chegando, batendo na porta? Não, ele não vem avisando. Então é dessa forma que Jesus vem, não é para arrebatar a igreja, não. Jesus, ele vem para trazer disciplina para essa igreja. Ou seja, Jesus está dizendo: a qualquer momento eu posso apagar a lâmpada desse lugar. Já pensou se apagasse todas as lâmpadas, nós íamos ficar no escuro e teríamos dificuldade de ler a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: se vocês não se arrepender, eu vou trazer o quê? Um bolo de chocolate para vocês? Vou trazer uma caixa de chocolate para vocês? Jesus está dizendo que Ele vai trazer juízo. Jesus, Ele vai trazer juízo para uma igreja que está dormindo espiritualmente. O que nós fazemos agora, irmãos? Vamos esperar Jesus voltar? Ele vai vir como ladrão. Ou nós vamos voltar à palavra, nos arrependermos novamente? O que nós iremos fazer agora? Jesus disse: vocês se arrependem, eu vou vir como ladrão sem avisar e vou trazer juízo para vocês. Vou trazer disciplina para vocês. Irmãos, muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, não é por outra coisa não, é por disciplina de Deus. Não é por outra coisa não, é porque Deus, Ele diagnostica a igreja. Deixa eu tomar uma água aqui. Deus, Ele fez o diagnóstico naquela igreja e detectou que aquela igreja estava morta, e também Ele faz conosco. Será que nós somos uma igreja que está morta? Como é que nós estamos? A Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. Será que Jesus... O que Jesus vai precisar, irmão, para que voltemos à oração? O que Jesus vai precisar fazer para que voltemos à comunhão? O que Jesus vai precisar fazer para que possamos voltar a obedecer os mandamentos de Deus? O que Jesus vai fazer, irmãos? Ele vai nos disciplinar. Porque lá em Hebreus, Deus, Ele diz que disciplina o Filho o quanto Ele ama. Então Jesus trouxe disciplina para essa igreja que pensava que estava viva, mas estava morta. E Jesus, se nós continuarmos nessa frieza espiritual, pode acontecer duas coisas: ou essa igreja acabar, que eu acredito que Jesus não vai deixar fazer isso. O que Jesus vai fazer conosco é disciplina. E Jesus, Ele tem os meios de disciplinar. Tá bom? Jesus, Ele tem os meios de disciplinar. Será que Ele vai precisar colocar um câncer na nossa vida para a gente poder buscar mais a Deus? Será que Ele vai precisar tirar um dos nossos filhos? O que Jesus vai poder fazer conosco para nós voltarmos à palavra de Deus? Jesus, Ele vai fazer algo nas nossas vidas se nós assim o estivermos mortos. No versículo de número 4, irmãos, Jesus, Ele identifica, faz esse diagnóstico também. Ele vai dizer na parte A que também tem alguns remanescentes fiéis. Quando ele vai dizer assim no versículo número 4, parte A, quando ele vai dizer assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas, mas tem pessoas, Então Jesus aqui, Ele identifica alguns irmãos fiéis.
Porque sempre haverá na igreja pessoas que sempre se mantêm fiel, que não se corrompe, que não segue o mundo, que não adora outros deuses, que não tem outros deuses, que guardam o evangelho. Sempre tem nas igrejas pessoas assim. E graças a Deus eu posso dizer, afirmar com toda a convicção e certeza, que aqui na Brilho Celeste tem pessoas ainda fiéis. Ainda tem pessoas fiéis. Então Jesus aqui ele identifica essas pessoas que são fiéis e pede para que essas pessoas marchem com Jesus Cristo. Ou seja, Jesus aqui vai dizer no versículo número 4, parte A, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que são fiéis. O interessante, irmãos, que diz poucas. Se a gente for colocar numa porcentagem de 100, vamos colocar 30%. 30%. Para nós somos basicamente 40 membros que nós temos, fora os congregados. Então vamos dizer que para nós 10% dos congregados e membros ainda permanecem fiéis. A palavra de Deus permanece fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo e permanece fiéis em obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Então a minha palavra para vocês, para nós, continue sendo fiel a Deus, que Deus ele também tem promessa para os que são fiéis em todos os aspectos. Então Jesus aqui no versículo de número 4, ele identifica aqueles que ainda são fiéis. E por último, Jesus como um Deus abençoador, misericordioso, gracioso, ele traz as promessas. Não sei se vocês observaram, mas na maioria das cartas tem as promessas, né? Pastor Amaury pregou essa manhã aqui, falando dessas promessas, né? Se nós formos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, ou seja, tem as promessas. Versículo de número 5 e o versículo de número 6. O vencedor, os fiéis, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, tem poucas pessoas que são fiéis, e para essas pessoas Jesus ele traz as promessas. Quando ele vai dizer no versículo de número 1, vestido de vestidura branca. Isso simboliza pureza e vitória. Para aqueles que são fiéis, Deus, a cada dia que passa, vai trazendo essa pureza, que em outras palavras é a santificação. Esses fiéis, a cada dia que passam, vão se santificar a cada dia mais. Então, é vestidura branca, isso qual está dizendo, como também vitórias. Vitórias. Para esses fiéis, Deus vai conceder vitórias, ou seja, nós vamos ser bem-sucedidos, porque nós somos fiéis a Deus, nós obedecemos a Deus, então nós temos essa promessa. A segunda promessa que Jesus disse para aqueles fiéis, poucos fiéis, e diz para nós também, quando ele vai dizer: e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Jesus está dizendo, falando sobre a eternidade eterna. Por nós sermos fiéis,
jamais Jesus vai apagar o nosso nome no livro da vida, ou seja, ele vai conservar. Não estou dizendo aqui que o crente ele perde a salvação, não. O que eu estou querendo dizer é por nós sermos fiéis, porque os eleitos, os filhos de Deus, eles são fiéis a Deus, e Jesus ele vai conservar a sua identidade eterna, quando ele vai dizer: de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Ou seja, é uma identidade eterna que aqui nós temos na terra, que somos filhos de Deus, e nos céus nós vamos ser eternizados com essa identidade, porque Jesus não vai apagar o nosso nome no livro da vida. Terceira promessa que Jesus diz para aquela igreja e traz para nós, quando ele vai dizer ainda no versículo de número 5, ele não vai apagar o nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome, o meu nome, o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, Jesus Cristo ele vai confessar de uma forma pública na eternidade diante de Deus. Lembra lá daquela parábola que Jesus disse: fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Jesus vai dizer assim para Deus: esse aí, irmão Janderson, ele andou fielmente diante de mim. Então Jesus ele vai confessar diante de Deus o nosso nome, porque nós andamos fielmente diante de Jesus. Então isso é honra pública. Honra pública. Melhor do que você ser chamado pelo nosso presidente Lula para uma conferência ou algo desse tipo, é melhor Jesus falar de nós diante de Deus, porque nós andemos de forma fiel para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto essa igreja de Sardes valorizava a reputação humana, Jesus vai nos valorizar nos santos céus. Irmãos, para me finalizar essa mensagem, eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas para nossas vidas. Primeiro, cuidado com o orgulho espiritual. Não confie na história, mas confie em Cristo. Cuidado para nós não termos aquele sentimento: a brilho celeste é bonita, tem porta de vidro, tem ar-condicionado. A Brilho Celeste já foi uma igreja que teve bastante pessoas. Não façamos isso, vamos confiar em Cristo, porque essa igreja aqui, ela tinha uma boa reputação diante dos homens, mas diante de Deus, era uma igreja que estava morta. Em segundo lugar, cuidado com a aparência sem essência. Cuidado com a aparência sem essência. A ideia aqui, eu estou todo bonitinho, de paletó, bonitinho. Você possa olhar para nós: olha, o pastor é espiritual, mas ele não ora, ele não lê a Bíblia, mostra uma falsa piedade. Isso que está dizendo, com essa aparência, que demonstramos algo que somos, mas dentro de casa nós demonstramos tudo aquilo que era para se demonstrar dentro da igreja em todos os aspectos. Em terceiro lugar, quem dorme, o inimigo ele entra. Quando a igreja está dormindo espiritualmente, a igreja está abrindo uma brecha para que Satanás entre, porque os irmãos estão dormindo, estão acomodados, e Satanás ele entra e destrói a igreja. Em quarto lugar, o avivamento começa com arrependimento. Sem arrependimento não há
vida. Irmãos, nós queremos mais crentes, nós queremos mais novos convertidos, mais pessoas, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus, Jesus, nos chama hoje para que nós venhamos nos acordar, nos fortalecer aquilo que ainda que resta da nossa igreja. A igreja, ela pode ter, como tem acontecido, ter um nome de viva na cidade, no Instagram, como nós vemos, né? Nós podemos até observar isso nos Instagram, nos eventos, mas se ela não tiver Jesus, ela é uma igreja morta, porque Jesus, ele vê tudo o que acontece na igreja. Então, irmãos, existe algo em nossa vida espiritual que está morrendo. O que está morrendo dentro de nós, que nós precisamos resgatar? Como é que nós estamos vivendo, irmão, de aparência espiritual? Nós estamos vivendo dessa aparência onde está tudo bonito por fora, mas por dentro não há perdão, não há obediência, e Deus, ele conhece o nosso interior. Então nós precisamos voltar à obediência, porque qual hábito do Espírito Santo precisa ser restaurado na nossa vida? O que o Espírito Santo precisa fazer para restaurar a nossa vida novamente? Aí Paulo vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, porque senão nós vamos ser uma igreja que aos olhos do mundo está viva, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês estão enganados, vocês estão mortos espiritualmente. Então que o Senhor Jesus Cristo, pelo agir do Espírito Santo de Deus, possa nos conceder essa graça de voltarmos. E para isso eu faço duas perguntas para me encerrar. A primeira pergunta: há entre nós alguém que quer se consagrar a Deus? Não é entregar a sua vida novamente, é se consagrar a Deus, é dizer assim: Senhor, a partir de hoje, porque eu entendi que eu estou morto espiritualmente, como estava essa igreja, eu vou ler mais a minha Bíblia, eu vou orar mais, eu vou congregar mais, eu vou obedecer mais os teus mandamentos, porque o teu Espírito Santo me falou por meio da tua palavra que eu estou morto. E a irmã Eliane estava ensinando para as crianças essa manhã que existem 3 tipos de morte. A primeira, morte física. É aquela morte onde nós morremos, vamos para o cemitério e lá vamos ser enterrados. A segunda morte é a morte espiritual, que é o caso aqui. Nós estamos vivos, mas por dentro estamos mortos espiritualmente. E a terceira, que é a pior de todas, a morte eterna, onde vai viver eternamente no inferno. Então, alguém essa noite quer se consagrar? Levante uma de suas mãos, que eu vou entender com esse gesto, e eu vou orar por você. Muito bem, então desse jeito eu estou entendendo que nós estamos vivos, né? Amém, glória a Deus. A minha segunda pergunta: há entre nós uma pessoa que está morta mesmo espiritualmente, que não tem Jesus no seu coração, que até mesmo disse sim para o Senhor, mas está morto espiritualmente? Esse aí pode dizer que está morto espiritualmente. Se não tiver Jesus, está morto espiritualmente, andando e fazendo a vontade dos pensamentos e da carne. Alguém essa noite, em outras palavras, quer entregar a sua vida a Jesus? Qual o apóstolo Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se não há, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos conceda
a continuarmos a sermos essa igreja viva, uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, para me encerrar encerrar esse culto, que a mensagem já foi encerrada, eu gostaria de fazer uma oração especial pelo irmão Lázaro, né? Eu gostaria que ele viesse aqui, tá? Para a gente orar por esse irmão que está enfermo, mas nós acreditamos que Deus, ele ainda faz milagre, amém, irmãos? Nós acreditamos que Deus ainda ele faz milagre. Então nós vamos rogar a Deus, segundo a sua vontade, um milagre de Deus para a vida do irmão Lázaro, que se encontra enfermo, para que o Senhor possa curar. Vamos ficar em pé, irmãos? Pôr de pé. Quer ficar sentado? Sente aí. Amigo superior, né? Rapaz, irmãos, nós aprendemos uma coisa: quando as pessoas nos tratam bem, nos falam bem, a gente ama, né? Irmão Lázaro, já conhecia, mas né, das últimas vezes que estive lá em Tefé, né? Nós temos algo em comum, somos flamenguistas, né? Somos flamenguistas. Ele diz que eu sou o superior dele, o Senhor que é meu superior, e a gente ama, né? A gente gosta das pessoas. Por isso nós vamos orar pelo irmão Lázaro, tá bom? Peço que você estenda a sua mão. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos orar com fé. Então nós temos fé que se o Senhor quiser, Ele pode curar hoje mesmo o irmão Lázaro. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a saúde do irmão Lázaro, tá bom? Então estenda a sua mão para esse servo. Ore com fé, ore com confiança, que Deus, se o Senhor quiser, Ele vai restaurar a saúde do seu servo. Querido Deus e nosso eterno Pai, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque hoje nós aprendemos que o Senhor tem promessas para as nossas vidas, Senhor. E hoje, Senhor, nós queremos tomar posse da promessa, Senhor, que o Senhor diz que quando nós nos humilharmos, quando nós buscarmos o Senhor, quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor diz que sararia a nossa terra. O Senhor diz, Senhor, que restaura toda a nossa enfermidade, como diz o teu servo Davi, e bendize ao Senhor, porque o Senhor restaura toda a nossa enfermidade, Senhor. E nós vimos aqui que nós precisamos pedir, que nós precisamos buscar, que nós precisamos bater, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta se abrirá, Senhor. Senhor, nós estamos diante do teu servo, irmão Lázaro, Senhor. Servo do Senhor, que no decorrer da sua vida cristã te serviu com fidelidade, Senhor. Mas hoje o Senhor, o teu servo, se encontra enfermo, Senhor. E nós queremos, Senhor, pelo poder da oração, que a tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo tem muito pela sua eficácia, pelo poder da oração, Senhor, pelo poder da fé, que a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos fé, Senhor, por meio da oração, Pai, que se o Senhor quiser, se for da tua vontade, Senhor, a nossa oração, Senhor, é que o Senhor restaure a saúde do teu servo. A tua palavra diz, Senhor, que foi o Senhor que nos teceu. O Senhor conhece, Senhor, todos os nossos órgãos. O Senhor conhece, Senhor, tudo aquilo que precisamos. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, Pai, tire toda a enfermidade que se encontra no corpo do teu servo, Senhor, com um propósito, Senhor, para que ele viva mais anos, Senhor,
com propósito, Senhor, para que ele viva mais com a sua família, com propósito, Senhor, para que ele viva a gozar, Senhor, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, e até o dia que o Senhor quiser levar. Mas, Senhor, nós rogamos, ajude, Senhor, teu servo, tire todas as dores que ele tem sentido, Senhor. Facilita, Senhor, todos os exames, Senhor, que ele possa ser que possa, Senhor, descobrir essa enfermidade, para que possa tomar remédios e venha ser curado pelo Senhor, Pai. Abençoa também a sua esposa, abençoe os seus filhos, os seus netos, abençoa toda a sua parentela, Senhor. Abençoa também a tua congregação, que ele faz parte ali em Tefé, Senhor. Abençoe o Messias, a sua família, todos os irmãos, todos os congregados, Senhor. E assim, Senhor, nós oramos agradecidos e vamos descansar no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é que tem nos consolado todos os dias. E assim nós adoramos e bendizemos o teu nome, pois é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. E todos digam: amém. Assim seja. Ok, meu irmão? Só esperar a vontade de Deus agora. Tá bom? Irmão, nós estamos avançados no tempo, né? Então... Oi? Eu posso falar um pouquinho? Pode, ele quer falar. O senhor tem até meia-noite para o senhor falar. Aumenta aí. Oi? Oi. Bem, irmãos, eu queria pedir oração dos irmãos, porque já faz quase um ano que eu estou sofrendo, né? Que em Manaus já sofri muitas dores, né? E parece que o inimigo quer que eu viva mais. Mas eu pedi de Deus, porque eu tenho uma sobrinha que ela me falou que as mesmas dores que ela sofreu, eu estou sofrendo. Ela sofreu dores, ela pediu de Deus para perder a vida dela, mas ela está viva. E eu não pedi morte, pedi mais um tempo aqui na terra. Então, terça-feira, com quase um ano de sofrimento, terça-feira vai começar o tratamento. Você vê, né? Dificuldade, um ano sofrendo, e essa terça-feira vai começar o tratamento. Então eu peço a oração dos irmãos, do pastor que eu admiro muito, é o meu pastor, né? Então eu peço a oração dos irmãos. Terça-feira parece-me que vai começar o tratamento. Então que Deus possa abençoar. Vocês podem orar naquele horário, né, que acha que eu estou sendo medicado. É terça-feira. E prometeu, já era para ter feito esse tratamento, mas chegamos lá, não tinha, estava sem sistema. E aí transferiu para essa terça-feira, mais 9 dias. Então, irmãos, que Deus possa abençoar. Eu aqui em Manaus, eu sou dessa igreja. Uma igreja que já conheço há muito tempo e tenho já um amor por ela. E depois eu quero falar mais alguma coisa para você. Amém. Ok. Então, irmãos, como nós estamos avançados em tempo, tá bom? Estamos encerrados nessa noite. Boa noite, boa semana, que Deus abençoe cada um de nós. Queria só fazer um registro com a família.